formada pelo que eu estudei. Porque tem pessoas que têm opinião pelo que acha. É o achômetro do cara. Ah, eu não concordo com isso. Ah, você não concorda por quê? Ah, porque eu acho que não é legal. Não, isso não vale para ter opinião. A sua opinião tem que ter uma base sólida, racional, lógica, e vou dizer uma palavra aqui, epistemológica. Você não pode simplesmente dizer, ah, eu não concordo por causa disso. Ah, por que você não concorda? Ah, porque eu não concordo. Não, não existe isso. Ó, minha opinião, ela é formada pelo quê? Pelo testemunho de Paulo, pelo que ele viveu, pelo que ele passou, pelo histórico dele, pelas coisas que ele deixou nas entrelinhas. Porque o cara também não vai dizer, né? Eu preciso esquecer meu passado porque eu matei muita gente inocente. O cara também não vai esculachar com ele também, né, meu? Então, quando ele diz isso, esquecendo das coisas, você estuda quem ele foi. Então, esse sentido, o zelo dele foi destruído na estrada de Damasco. O filme de Paulo fala muito, trabalha essa parte dele. Do zelo dele? Então, veja. Quando a gente passa para campo da vida cristã e da vida pastoral, principalmente pastor, atenção, Calixto. Pastores bem-sucedidos e bem abençoados no ministério, às vezes, precisa de um demônio na vida dele. Com urgência. Para ele esvaziar o balão. Dar uma murchadinha. Quando eu fiz o meu mestrado, o professor falou uma coisa interessante. Ele falou bem assim. Você já reparou que tem igrejas que aquele pastor, a igreja dele nunca cresce? E a gente conhece, tem igreja que não sai daquilo. 40, pode ser várias situações, não é uma. Pode ter várias situações. Questão que a igreja não é evangelística, a igreja não é missionária, a igreja é preguiçosa para evangelizar. São vários motivos pelo qual uma igreja não cresce, são vários. Mas a que ele disse é o seguinte, tem igrejas que têm tudo para crescer. Tem um bom lugar, tem boas estruturas, tem bom pastor, tem um grupo bom. E ele disse, na aula dele, mas tem alguns lugares que a igreja não... Por quê? Ele falou, eu acredito que Deus não permite que esse ministério vá à frente, porque se ele permitir que esse ministério vá à frente, ele vai perder o ministério e vai perder o pastor. Porque o pastor vai se perder naquilo que Deus faria. Ele vai reputar para ele todo o resultado estrondoso na igreja. Deus é onisciente. Então, ele diz assim, ele mantém esse pastor sempre assim, que assim ele é fiel a Deus. Ele prega direitinho. Ele vai terminar bem a carreira. E se consolidar o grupo que está lá, tá bom demais. Isso era a opinião do professor. Né? Eu achei interessante essa fala dele. Eu achei interessante essa fala dele. Né? É uma ponderação. Você disse bem, ele fez uma... Não é todas as igrejas que não crescem. Tem uma igreja que não cresce por vadiagem mesmo. Então aí tem igreja que é vadia, velho. Igreja preguiçosa, só quer bênção, não quer sair de casa para evangelizar, não quer ir no hospital orar. Tem igreja que é vadia mesmo. Aí pega essa palavra, é Deus que não está fazendo crescer. Não, mas aí o cara que é pilantra vai pensar isso mesmo. É o meio de justificar a preguiça dele. Porém, se ele for um pastor sincero, ele vai dizer assim, eu preciso rever minha vida. Eu preciso rever o que eu sou como pessoa. Porque às vezes, preste atenção, pastores aqui, às vezes há pastores que focam tanto em resultados que esquecem quem eles são. Ele se despersonaliza. Vou usar essa palavra aqui, nunca esqueçam isso.
despersonalizar. Ele se torna tudo, menos uma pessoa. Menos ele mesmo. Ele se torna, porque o caso do pastor, Newton, ele, em alguns casos, o pastor não é mais uma pessoa, ele é um personagem. Agora eu pergunto para vocês, vocês são pastores ou vocês são personagens? Porque o cara pode criar um personagem. Silvio Santos era uma personagem. Qual era o nome dele? A gente agora sabe bastante dele, né? Cenoura Bravanel era a pessoa. Quem era o Silvio Santos? O personagem, o empresário. Então tem pastor Newton. Eu estou falando do pastor Newton ou estou falando do personagem? Pastor Lucas. Eu estou falando do pastor Lucas ou do personagem que ele criou em nome do nome dele? Quem é que o cara sustenta? Ele sustenta o ministério pastoral ou ele sustenta o seu nome? Agora você falar de Calistim, foi para Não, ali, esse ali está fora de cogitação. Foi para Israel, 7 batismos. Você está pensando o quê? evangeliza direto, visita. Ele faz 10 visitas até o meio-dia. Quantas visitas você faz mesmo? 48 que você falou? Ó, quando ele chegou aqui às 9 horas para o curso, às 9 horas, ele já tinha feito 8 visitas. 10 é na quarta, né? Tem mais uma. Ele conseguiu levar um cantor que canta a música só do chute na barraca. Quando é que vai ser lá, Galista? Eu tirei tanto sarro daquele cartaz que eu não envia a data. É na sua igreja, né? Ele foi lá, mano, há 15 anos. Vai ter um bailão gospel lá, Nilton? Na oitava? Não, ele cantou a música, eu vou chutar o chuto, Rapaz. Ô, Calixto, esse cantor vai estar lá na sua igreja? Pô, cara, você nem convidou os amigos para ver, não? Aí, ó, cantou. Cantou outra, pior ainda. Então, viu, pessoal? A gente precisa tomar cuidado quando o pastor se despersonaliza. E se ele se despersonalizar, ele perde toda a abertura de um ser humano. Porque um ser humano ama, um ser humano perdoa, um ser humano ajuda, um ser humano tem empatia, um ser humano. Paulo disse, chorai com os que choram e alegre-se. Isso é ser humano. Mas quando ele se despersonaliza, ele não faz nada disso. Ele só foca, ele se torna um personagem, e ele só foca em resultado. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que correr atrás disso, eu tenho que cuidar disso. Mas ele mesmo esquece da esposa, esquece de filhos. Por quê? Ele não é mais pai, ele não é mais marido. Ele se transformou personagem. É interessante, Irã, isso que tu está falando. Eu li um livro esses dias sobre a teologia do autoconhecimento. Na verdade, não é um livro, né? É um capítulo de um livro. O Jonas Madureira lá. Aquele princípio de Sócrates, conhece-te a ti mesmo? Ele usa 3 referências. Ele diz assim, o ser humano pode ter 3 referências. A primeira delas é a autorreferência. Ou seja, a referência do teu autoconhecimento, de quem você é, está baseada no alter, do outro. Do outro. Segunda referência, a ego-referência. Ou seja, a tua referência está em olhar para dentro de si e achar que está em você. O teu conhecimento, o conhecimento de si. Sim, sim. E aí no final ele fala que, na verdade, o que nós precisamos para ter uma teologia do autoconhecimento é a teorreferência. Ah, sim. É uma referência de quem nós somos na nossa relação com Deus. É. Eu achei genial. É. Eu tinha ouvido isso. Não, então, todo mundo tem que construir. Fenomenal. Você não precisa ser pastor, não. Qualquer pessoa tem que construir sua vida a partir de Deus. Exatamente, é isso que ele fala. Tá? É isso mesmo. Ok, agora, falando dos religiosos, pegando essa fala sua, falando dos fariseus, falando dos judeus, qual era a referência? Não era Deus,
era o homem. Porque isso aqui são pensamentos humanos. Então, por que eu tenho essa tendência a ir para os pensamentos humanos? Porque, no fundo, eu não quero me subordinar a um Deus que vai fazer coisas que eu não concorde. Essa é a questão. Por que eu gosto de ouvir a mim ou ouvir alguém que pensa como eu? Porque eu posso fazer o que eu considero que tem que ser feito, porque eu só faço o que eu quero, eu só faço o que eu penso, porque a minha vida é construída a partir de mim ou do outro que pensa como eu. Só que o outro não pode pensar diferente também, viu, Giovanni? O alter ego não pode ser um alter ego diferente de mim. O alter ego tem que ser mais ou menos como eu penso. Porque Deus, meu amigo, Deus muitas vezes só vai falar coisas que a gente não quer ouvir. Aliás, eu tenho uma mensagem, Deus só faz perguntas que a gente não quer responder. Deus só faz perguntas que a gente não quer responder. Por isso que a religiosidade e a institucionalidade humana é um bálsamo para quem não quer seguir a Deus. Eu uso a figura de Deus, porque afinal de contas eu tenho que dar um ar sagrado ao que eu faço, mas necessariamente não me submeto a Deus. É como os judeus, fazer em nome de Deus para dar um ar sagrado, uma legalidade a uma ilegalidade. Olha que coisa interessante. Ele dava uma legalidade a uma ilegalidade para fazer a maldade que queriam fazer seguindo o seu próprio coração, sem que tenha que se justificar. Não, estou fazendo em nome de Deus. Não está fazendo em nome de Deus. Sim, Eli. Então, igrejas que têm costumes, doutrinas, é queimada. Quem se dá valor mais a isso do que a Escritura. Eu quero terminar. Eu ia falar isso. Eu quero. Então é a diferença entre a doutrina de homens Exatamente. Do texto, exato. A questão não é o uso do véu. O uso do véu na congregação cristã é questão de salvação. Exato. Eu vou falar isso exatamente agora. Toda instituição, toda instituição, escola, banco, comércio em geral, empresa, militar, família, toda instituição tem que ter uma regra, senão a coletividade se perde. Que é o princípio ético. Eu tenho que ter um conjunto de regras para me olhar e ser um modelo para mim. Então, a igreja como instituição, ela tem que ter um conjunto de regras. Só que algumas regras, ela não pode colocar peso teológico. Esse está o erro. Por exemplo, não pode usar véu. Por que não pode usar véu? Não pode usar véu porque se a mulher usar o véu, orar sem usar o véu, ou se for para o culto não usar o véu, ela está pecando. Está errado isso. Isso aí é o Guemara. Por que as mulheres têm que usar véu? Não, a gente acha que é bonito e é melhor as mulheres usarem véu. Beleza. Mas se a mulher não quiser usar o véu? Bom, a regra aqui é essa, ela tem que usar véu. É pecado? Não, não é pecado, mas é uma regra nossa. Ninguém vai para um fórum de bermuda. Ninguém vai para o banco sem camisa. Porque tem regra. Então, se você quiser ser membro da minha igreja, seja membro. O que é pecado para vocês? Pecado é isso que está na Bíblia. E como é que a instituição se sustenta socialmente? Aí tem os estatutos. Isso aqui não tem peso de pecado nenhum, não tem peso teológico. Tem peso teológico isso aqui. O que é então? Você tem que ter doutrina, que tem peso teológico, como é que chama mesmo? Regra não, como é que diz? Regimento interno. Então, você tem dogmas e doutrinas, que é isso aqui, baseado na Escritura, o homem é pecador, sem Cristo está condenado, ok? Batismo por derramamento, essas coisas. O que vocês estão rindo aí? Aí vai, né? Tem que ser batizado. Aí está aqui é peso de pecado. Tal, né? Não enganar, não mentir, não adulterar, não. Está aqui. Isso aqui é doutrina. Beleza?
ceia, tal. Agora, o que aqui? Bom, aqui é o seguinte, o membro tem que ser dizimista, o membro, ele precisa vir pelo menos 3 vezes por mês na igreja. Aqui é o regimento interno, não pode vir de calça ou de short. Tem pecado? Não, mas é a regra que a instituição segue. Ponto. Eu não vou botar pecado aqui. Quando eu ponho o pecado aqui, eu estou exaltando o homem e estou desconsiderando o que de fato diz a Escritura. Entenderam bem isso aí? Vamos tomar um café antes que o Giovanni saia por essa porta e entre com um pedaço de pão tomando café, oferecendo para todo mundo. Coitadinho de mim, tá vendo? Nunca mais serei.